Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja abundantemente em cada coração aqui nessa manhã. Amém. Privilégio para todos nós, e privilégio para mim para estar falando o primeiro culto deste ano de 2025. E diante de tantas coisas, diante de tantas promessas de ter um ano melhor, nada melhor do que falar do tema de saúde. Vamos falar sobre saúde. Precisamos de saúde, não é mesmo? Para continuarmos, para que nossos planos, nossos projetos sejam executados, precisamos de saúde. E nada melhor do que nós aprendermos com a palavra de Deus sobre o momento de saúde. E com certeza nós vamos ter aqui exemplos bons eu vou deixar no final 7 passos para que nós possamos melhorar a nossa saúde, amém? E você possa estar bem atento, porque o que nós vamos estar falando aqui veio do Senhor. O plano de Deus para a salvação do homem, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, diz que o Evangelho, que é a luz, para muitas pessoas estão apagados. Que o Deus desse século cegou os olhos dessas pessoas. E Deus espera que nós, porque para nós o Evangelho não está apagado, amém? O Evangelho para nós não está apagado. O Evangelho é vida, é saúde. E nós, então, Deus espera que nós sejamos os portadores da luz para as pessoas, o Evangelho para as pessoas. E nós precisamos, então, de saúde. Sabe, é muito interessante você já viu quando você encontra aquele amigo seu, de muito tempo, que é contemporâneo seu, da mesma idade, ou amiga sua, ou então alguém te apresenta uma pessoa e que a pessoa fala assim, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala com você fala assim, eu tenho 60 anos, ela tem 70, está mais nova do que eu. Muitas vezes, nós gostaríamos que fosse ao contrário, né? Nós gostaríamos que as pessoas pudessem olhar perguntar a nossa idade e a pessoa fala assim, você está muito jovial, você está muito novo pela idade que você tem. Não é isso mesmo? Nós gostamos essas coisas, são boas para nós, né? Quando a pessoa fala assim, mas você está bem conservado, né? Então, por que muitas vezes essas coisas são boas? Porque isso mostra que nós estamos cuidando da saúde, né? Nós estamos cuidando da nossa saúde e queremos ser referência para as pessoas. Então, nós temos alguns hábitos, né, que muitas vezes nós praticamos, que nós, ao longo das nossas vidas, nós aprendemos, e que isso faça com que tenhamos boa saúde e cuidamos dessa saúde. E nós precisamos fazer algumas coisas para que tenhamos uma vida melhor, uma saúde melhor. Então, são poucas coisas que nós precisamos mudar. Então, hoje, eu vou estar falando sobre... são pequenos hábitos que nós precisamos mudar para que possamos ter uma saúde melhor. A Bíblia, ela traz para nós, ela trata vários assuntos. Ela trata assuntos de finanças, de criação de filhos, de casamento, mas também a Bíblia fala sobre saúde. A Bíblia fala sobre nós cuidarmos das nossas vidas, da nossa saúde. Então nós precisamos atentar para isso. E essa é uma reflexão para nós fazermos aqui, como introdução. Nós vemos que lá no início, quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou Adão e Eva. E é interessante que Deus preocupou com que Adão e Eva pudessem alimentar. Vocês já observaram isso? Vocês já até tentaram com essas coisas? Que Deus, ele preocupou em que nós pudéssemos alimentar uma coisa boa
uma alimentação saudável. E eu gostaria que você pudesse olhar comigo, Gênesis capítulo 1, para que ver o quanto que Deus preocupou, e Deus preocupa com que nós alimentarmos. Aqui, no versículo 1, verso 29, diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso será para mantimento. Olha que interessante. E a todos os animais, olha que interessante, Deus não se preocupou com o ser humano, mas preocupou com os animais também. Olha o que Deus falou sobre os animais. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Interessante, né? Você observou que aqui Deus está falando de comer carne aqui? Deus falou para o animal comer carne? Deus falou para o homem comer carne? Não. Nós estamos vendo aqui só semente e ervas. Então, como assim isso? E a alimentação de hoje? Se eu for olhar em que sentido aqui, nós comemos carne hoje. Muita carne. Como nós comemos muita carne? Parece que Deus aqui se preocupou com a saúde do homem e do animal, que a carne não era... Deus não deu a carne para poder ser comida. Parece então que ser vegetariano é a saída, né? Mas nós estamos refletindo sobre esse início aqui. Mas quando que foi que Deus então inseriu a carne para a alimentação do homem e viu? E por que tudo que Deus fez é bom? Nós sabemos lá que Deus ensinou lá para o Pedro, lá em Atos, que tudo que Deus fez é bom. Mas no início aqui Deus deu uma direção de alimentação para o homem. E quando foi que Deus permitiu que pudesse o homem comer carne e o animal também comer carne? Quando é que foi isso, né? Vira a página aí para Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, verso 3, diz assim: Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Olha o verso 4. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Por que Deus, então, aqui... nós temos que entender por que Deus, então, agora já deu a carne para que o homem pudesse comer. Mas tudo vai muito do contexto. Por quê? O que aconteceu aqui? Nós sabemos que, logo depois do dilúvio, a terra toda foi destruída, todas as ervas. E até a erva nascer, para que o homem pudesse comer, quando é que o homem, então, ia manter a sua saúde? Então, Deus aí permitiu, então, que pudesse abater o animal. E nem todo animal, nós sabemos disso. Se nós formos ver em Levítico, Deus ensinou que nem todo animal poderia comer. Mas por que Deus também falou que nem todo animal pudesse comer? Que Deus preocupou com a saúde do homem. Por que Deus não permitiu que o homem comesse certos animais? Né? Por exemplo, porco, carne de porco. Nós sabemos que a carne de porco, num lugar árido, sem água e com um calor intenso, tem gente que sabe que come carne de porco, o que estoura? Estoura a boca, né? Dá herpes, dá problema de ataca o fígado, né? Então comer carne lá no deserto, quente, e além ainda que tinha o problema do oxiúros, a gente tem que entender isso. Né? Tem muita coisa que Deus não permitiu que pudesse comer, aí só nós olharmos aí Levítico, não podia comer certos peixes, não podia comer morcego, peixes de couro. Por quê? Tudo tinha a ver com a saúde nossa. Deus se preocupou com a saúde. Então, por isso que nós vemos escrito todas essas coisas. E Deus conhece muito mais do que nós, né? O que vai fazer bem para nós e o que vai fazer mal, amém? Então, em Provérbios, no capítulo 20,
Nós vemos também que Salomão, na sua sabedoria, ele fala de vinho, né? E o vinho também é um alimento. É bom a gente esclarecer sobre isso. Por que eu estou trazendo sobre saúde? Então, estou trazendo sobre alimentação e também tem muita gente que faz confusão. Nada melhor que falar sobre o vinho, porque tem muita gente que tem um entendimento de vinho, sobre vinho, errado. E nós, como igreja, nós precisamos pregar a verdade e o que é correto, amém? Então, em Provérbios aqui, no capítulo 20, ele vai falar sobre a questão do verso 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A gente sabe que o vinho, a bebida alcoólica, ela destrói, como nós vamos ver, está no capítulo Provérbios, capítulo 6, se você 5, 6, pode olhar lá que vai estar falando. O Provérbio fala muito sobre bebida. O Velho Testamento trata muito sobre bebida. Mas qual confusão que tem sobre vinho? Jesus não fez o vinho? Jesus foi chamado de comilão, Jesus foi chamado de beberrão. Mas as pessoas entendem muito errado essas coisas. Paulo fala para o Timóteo beber um cálice de vinho por suas constantes infecções intestinais. Mas não estou falando sobre saúde. Então, quando é que o vinho ele é bom ou ele é ruim? Nós temos que tirar, primeiro aqui, a gente tem que aprender o que é correto, o que é certo. Lá em João capítulo 2, quando Jesus faz o primeiro milagre dele, ele transformar a água em vinho, nós temos que entender que vinho que é aquele que Jesus fez. Porque o Jesus fez um vinho melhor do que o primeiro, que serve o melhor nas festas, e o médico chegou e falou assim, mas por que você está servindo o melhor depois? Serve o melhor primeiro. Porque a pessoa está elas estão bêbadas, depois pode servir qualquer coisa que elas vão. Então, o que Jesus está querendo ensinar sobre isso? O que nós aprendemos com isso? Essa questão de vinho, sobre o estudo, é que esse vinho é o fermentado e o não fermentado, tá? O que Paulo ensinou para o Timóteo beber era o suco, é o vinho puro, não fermentado. O que Jesus fez foi o vinho não fermentado. Então, esse vinho que você acha que você está tomando em sua casa, você bebe, ele não é recomendado. Não é bom para a saúde. Porque não é o que a Bíblia ensina. O suco de uva, o suco puro, ele não fermentado, ele é bom para a saúde. Ele é recomendado, ele é bom para a saúde. Mas, se pergunta um médico para você ver, um médico que entende, se ele receita vinho para as pessoas. Quando é que você viu um médico receitar vinho para as pessoas? Eu tenho certeza que você nunca viu. Por quê? Porque ele sabe que se ele receitar vinho, qual o problema que vai ter na saúde depois? Várias pessoas com problemas alcoólicos. Várias pessoas que com tratamento ia perder muito mais com a saúde do que ganhar. Porque o vinho, ele como o próprio em Provérbios vimos, o vinho é escarnecedor, o vinho destrói, o vinho faz com que pessoas venham a perder tudo, a sua família, e venham cair na pobreza. Perde tudo, perde emprego, perde amigos, perde tudo. Então nós não recomendamos beber vinho e nenhuma bebida alcoólica. Por quê? Porque não faz bem para a saúde. Continuando então sobre a questão da saúde, né? Essa dependência química é perigosa. Então Jesus transformou, fica bem claro, Jesus quando transformou ali, ele fez o vinho não fermentado, tá? Então, a gente continuando aqui, no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí você lê isso aqui, quantas vezes você já sabe disso? Quantas vezes você já leu sobre isso? Mas você talvez lê, mas você ainda não entrou dentro do contexto de que Deus quer que você tenha uma boa saúde.
Porque quem mora dentro de você é o Espírito dele. Quem tem maior interesse de saúde que não Deus? Porque Deus quer que você esteja bem, para ser usado como luz, como pregador da palavra de Deus, do Evangelho. E aqui está dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então você tem que administrar bem o seu corpo. Aí por que tem um tanto de gente obesa? Por que tem um tanto de gente acima do peso hoje? Você sabe que não vai trazer benefício nenhum para você. A dificuldade maior para todas as coisas. E aqui está dizendo: porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Você espera glorificar a Deus, morada do Espírito Santo, com o que você tem hoje? É isso que você quer fazer? Sabe, irmãos, uma coisa nós temos que prestar atenção. Eu sei que tem irmãos aqui novos, não vou citar nome não, porque não é bom, né? Mas tenho certeza que tem irmãos aqui que conseguiram comprar um carro, não é? Desejo de muita gente não é comprar um carro, um bem maior. Tem outras coisas, casa também, apartamento, mas vamos citar um carro. Porque carro todo mundo conhece, todo mundo quer andar de carro, todo mundo pega Uber, quer comodidade. Mas veja bem, tem pessoas que fazem de tudo para comprar um carro e assim, faz bico, faz economia e compra um carro. Faz um sacrifício daquele, e maior alegria, porque carrão, né? Um carro dos seus desejos. E é interessante, já prestou bem atenção, quando você compra um carro novo, o que você faz com ele? Aí você fala assim: agora eu vou deixar na chuva, não andou na chuva, eu vou passar um pano nele, jogar água nele lá, limpar ele tudo direitinho, passar um pretinho no pneu, guardar ele dentro da garagem. Aí vamos supor que alguém chega perto de você e fala assim, não, acabou o combustível, agora tem que colocar gasolina. Aí alguém fala com você assim: no posto, lá perto, pega no posto lá perto de sua casa lá, a gasolina está adulterada, está com água. Agora eu te pergunto, você abasteceria o seu carro naquele posto lá? Você colocaria um óleo diferente se você chegasse num lugar lá, seu óleo baixou aqui. Posso completar aqui? Você fala assim: não, peraí, deixa eu olhar o manual aqui, que óleo que é recomendado. Você colocaria qualquer óleo nesse seu carro? Você fala assim: nosso pneu está murcho, está baixo. Aí você chegaria lá no borracheiro e colocaria, você fala: quantas libras que eu vou colocar aqui? Aí o cara fala assim: vamos colocar 50. Não, deixa eu olhar aqui primeiro e ver quanto que é. É 30 e 35. Posso colocar 50. Agora, por que com carro nós fazemos isso e com as nossas vidas, com a nossa saúde, nós não fazemos? Por que nós não olhamos o manual, não examinamos o manual para poder ter uma qualidade de vida melhor? E com carro, que é um bem material, que vai perecer, que vai ficar aqui, nós vamos morrer, mas o carro vai ficar, e nós temos mais valor para um carro do que a nossa própria vida, nosso próprio corpo. Nós temos que mostrar o caráter de Deus no nosso corpo. No carro, nós temos mais caráter porque nós nos preocupamos com as coisas, mas conosco nós não preocupamos. Nós ingerimos, nós comemos qualquer coisa. O seu corpo foi comprado por um grande sacrifício, sabia? Sabia, lógico. Foi pago um alto preço por Jesus. Nós cuidamos do carro, olhamos o manual do carro, mas quando nós vamos cuidar do nosso corpo, nós não olhamos o manual, que é a palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de deixar para vocês
7 das coisas que nós podemos, coisas básicas, simples que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde. Eu pedi ao Alexandre para deixar isso aqui, esse coro do louvor, nem combinei com ele, não. Quero fazer valer tua palavra em mim para que o doente tenha onde se curar. Mas antes da gente chegar a ficar doente, nós precisamos prevenir. Não é mesmo? A prevenção não é melhor? Então, o conselho que nós vamos ouvir agora é para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, com uma saúde melhor, para não ficar doente, para não ficar correndo depois para apagar incêndio. São esses 7 itens que eu vou falar aqui, que você possa guardar e procurar fazer na sua vida, porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que nós precisamos caminhar sempre, fazer caminhada. Eu vou estar falando sobre isso aqui em alguns dos itens aqui com mais propriedade. Primeiro item, usar proteção solar durante nossas caminhadas, durante a nossa ida para o campo, para o dia a dia, porque a gente sabe que foi destruída a camada de ozônio e a ultravioleta do sol está mais, ou seja, está destruindo a pele, né? Então a gente precisa cuidar mais. Aquela pessoa que você viu que é mais jovial que você pode prestar atenção que ela cuida da pele. E uma das coisas que mais envelhece na pessoa é o rosto. Uma pessoa pode ter, às vezes você olha uma pessoa que tem pouca idade, mas ela está com um rosto jovial porque ela cuida, ela passa creme, ela passa um protetor solar, né? Nós que somos careca, tem que passar na careca, né? Então, assim, precisa cuidar, né? Mais disso. E as rugas, né, que aparecem nos faz ficar mais velhos, menos jovial. Nós precisamos cuidar disso. Então, primeiro ponto. E aí, todos os pontos que eu vou falar aqui, eu vou citar uma passagem, tem muitas, mas sobre essa questão de cuidar da qualidade de vida, da saúde nossa, com relação à nossa pele e usando protetor solar, sabemos que uma das coisas que Provérbios, capítulo 15, verso 3, fala sobre que o coração alegre aformoseia o rosto. Né? Então, veja bem, para a gente ter um sorriso, um rosto bonito, porque onde mora o Espírito Santo de Deus, porque a pessoa vai olhar para você e fala, nossa, qual que é o segredo de tudo isso? Jesus Cristo. Ele nos ensina todas as coisas. Né? Um rosto alegre, um rosto carrancudo para baixo, não ri, envelhece mais. Mas um rosto alegre formoseia o rosto. Né, e faz com que nós sejamos os melhores. Segundo ponto, manter-se hidratado. Manter hidratado é beber água mesmo. A gente sabe que depois dos 50 anos a gente passa a ter menos sede e depois vai só diminuindo a sede, então nós precisamos preocupar. Sabe que muitos idosos estão morrendo porque eles não lembram de beber água. Então cuida do seu pai, do seu avô, da sua avó, do cônjuge, né, para beber, para tomar água. Jovem, você acha que quando você vai até a geladeira ou o filtro para beber água, só quando está com sede? Está errado. Quando está com sede, você já está desidratado. Então, precisamos cuidar mais disso. Em Juízes, capítulo 15, versos 18 e 19, nós vimos que o Sansão, ele estava pedindo a Deus água. Ele julgou Israel, era um juiz, e ele estava necessitando de saúde. E qual que estava combinando com a saúde dele? A hidratação. E ele pediu a Deus água. O terceiro ponto é se exercitar. Fazer exercícios mesmo. Se você puder fazer uma academia, se você tiver dinheiro, faça. Se você não tiver, vai na academia do povo, lá perto da sua casa, mais próximo. Se você não tiver isso, um tênis, basta aí uma bermuda, ou um calção, uma roupa mais leve,
e então fazer caminhada. Nós temos que andar mais ou menos em torno de 150 a 300 minutos, segundo a OMS. Isso, a gente por semana deve dar mais ou menos em torno de 50 a 60 minutos por dia. Todo dia você vai andar 60 minutos, mais ou menos. Os exercícios, ele aumenta a nossa qualidade de vida e os níveis de energia, melhora o nosso humor, reduz o estresse e podia falar muito mais coisas, mas eu estou sendo bem econômico aqui e dizendo que 45 minutos de exercício, caminhada todo dia, faz muito bem para a nossa saúde. Efésios 5:29 vai falar sobre... fala que porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes dela cuida de sua própria saúde. Então, ninguém odia seu próprio corpo, mas cuida dela como Jesus cuida da igreja. Jesus cuidou da igreja assim como espera que você cuide também do seu corpo. Um texto legal para a gente só comentar aqui, naquele texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 4, quando houve a notícia que Jesus tinha ressuscitado, João e Pedro saíram correndo lá para o sepulcro. E quem chegou primeiro? João ou Pedro? João chegou primeiro. Mas por quê? Porque realmente parece que João cuidava mais da saúde e Pedro cuidava menos. Tanto no finalzinho do Evangelho, nós vemos que Jesus fala com Pedro assim: ó, Pedro, você vai me glorificar na sua morte. E você, como você gosta de fazer as suas coisas segundo o seu costume, ser turrão, mas vai chegar um momento que você vai depender das pessoas para te levar aonde, porque o Pedro ia ficar doente de forma que ele não poderia andar mais e as pessoas teriam que carregá-lo. E ele pergunta para Jesus: e quanto a esse, sobre o João? Ele falou: se eu quiser que viva eternamente, né, o que você tem com isso? Tipo assim, mas Jesus não foi duro. Jesus só quer dizer que cada um de nós temos um plano nessa vida. E o plano de Deus para Pedro era aquele, e ele queria glorificar naquele ponto. Jesus estava falando com Pedro e não falando de João. Né? Mas, continuando então aqui, o ponto 4 é priorizar o autocuidado. Porque a gente tem que fazer o check-up, sempre. Se você não tem plano de saúde, como a maioria não tem, nós precisamos então fazer autoexame, olhar alguns sinais que está acontecendo e fazer uma economia para poder fazer os exames e tentar não deixar chegar naquele ponto, né? Então, a priorizar o autocuidado, ele reduz, né, que você venha a sofrer mais para frente. Então, nós possamos ter esse autocuidado, porque isso aumenta a nossa autoestima. Quando a pessoa cuida, ela olha, ela faz um autoexame, mostra que ela quer viver com uma qualidade de vida melhor. E o texto que nos ajuda é 1 Coríntios 6:20. Que Deus pede para que nós possamos glorificar a Deus no nosso corpo. O ponto 5 é alimentar-se e dormir bem. Se eu não dormir bem, no outro dia não fico bem. Eu acredito que todos nós nós precisamos dormir uma certa quantidade. Tem gente que precisa de dormir 10, 12 horas, outros 6 já basta, 4 já basta, mas nós precisamos ter uma qualidade de vida melhor dormindo bem. Então é difícil que alguém não procure ter uma dieta balanceada à noite, não jantar, comer comida pesada durante a noite e passa a tomar um chá à noite. Pessoas passam... muitas vezes as pessoas falam assim: eu estou numa depressão, chegou num ponto de depressão e não consegue dormir à noite, passa a noite acordado. Mas por quê? É porque ele não tem, durante o dia,
né, não estabeleceu, não priorizou e não está cuidando da sua alimentação correta. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer durante o dia é cansar o corpo. Se você não faz a caminhada durante o dia, não faz o exercício durante o dia, dorme de tarde, dorme depois do almoço, chega à noite você não tem sono, não. Não alimenta bem, não cansa o corpo, chega de noite não tem vontade nenhuma de dormir. Né? Então vamos procurar fazer alguma coisa durante o dia para poder chegar à noite e o corpo querer repousar. O texto que nos ajuda a entender isso é Salmo 127, versículo 2, onde a palavra vai nos ajudar a entender que inútil vos será levantar de madrugada, repousar, comer o pão que penosamente glanjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sabe? Então, lembrar do que até na escola dominical foi falado muito aqui. Lembrar de Deus que Ele é fiel, Ele já cumpriu o plano dele para nos sustentar. E ficar pensando amanhã, como é que eu vou fazer, como é que eu vou comer, como é que eu vou vestir, isso faz com que nós tenhamos uma boa noite de sono. Isso mostra, quando a pessoa está... Eu vou arriscar falar isso aqui, mas quando a pessoa está depressiva, entrou na depressão, é porque ela não está confiando no Senhor. Quando a pessoa está depressiva, entrou em depressão, é que a pessoa parou de confiar no Senhor. Ela perdeu essa fidelidade. Mas é possível. Por exemplo, nós vimos o caso que perdeu foi Davi e o próprio, nós sabemos que quando ele entrou em depressão, assim como outros, né, Deus teve que procurar todos eles e cuidar deles. E assim também nós, como entramos na depressão, Deus vai cuidar de nós. Porque é uma tristeza muito grande que a pessoa entra e ela não passa a confiar mais. Então ela precisa realmente ser tratada por Deus primeiro, remédio e alimentação. Então a gente sabe que muitas doenças, não somente, eu citei aqui depressão, mas tem muitas outras doenças que é justamente por falta de cuidado da saúde. Mas tem também muitas coisas que a depressão vem também de DNA, vem de problemas também de família. Né? Então não é dizer que condenando uma pessoa que tem depressão. Estou dizendo o seguinte, a questão da depressão, a pessoa já passa a ficar com essa doença, ela já não passa a não acreditar mais. Então ela precisa trazer ajudar essa pessoa, né? Uma ajuda da oração e alimentação e um remédio para poder passar a ter a confiança em Deus e confiar plenamente, porque Deus ele criou todas as coisas, né? E com certeza ele vai cuidar de nós. E o sexto ponto é ser otimista. Sabe, tem pessoas que são muito para baixo, né? Então, a especialista sugere que uma atitude positiva nos torna mais atraentes. E também tem que ser muito mais grato, gratidão, né? Tantas pessoas são tão ingratas, né? Então, a pessoa otimista, você pode observar que ela está sempre agradecendo. Então, uma das coisas que façam com que a pessoa não seja otimista é não ser grato a Deus. E o texto que nós vemos que nos ajuda a entender a questão do otimista era Paulo. Paulo fala, né, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 14 ele fala, mas vocês fizeram bem associando a minha um momento difícil. Então Paulo era grato, ele era otimista mesmo nos momentos adversos. E também a gente vê Deus cuidando dessa área, né, em Josué, capítulo 1, verso 9, quando Josué iria ter que enfrentar aqueles povos lá, aqueles gigantes lá e tudo, para poder entrar na terra de Canaã, e assim também que Canaã prefigura a vida eterna, Deus sabe que nós vamos
vamos ter que passar também por momentos difíceis. Então, o que Deus falou com Josué e fala conosco também? Ser forte e corajoso, né? E ele fala, e eu estou dizendo que Deus está falando também que nós possamos ser forte e corajoso e cuidar também da nossa saúde. E o último, que é o sétimo, passar um tempo na natureza. A gente sabe que muita gente aqui que não sabe o que é isso. Mas poucas pessoas sabem que um cantar de um pássaro faz bem para a nossa saúde. Não é pegar o passarinho e pôr na gaiola lá na sua casa só para você, não. Isso aí é pecado. Isso aí é egoísmo. Você pegar um passarinho e prender na gaiola para cantar só para você, dê os seus passarinhos para cantar para todo mundo. Você não sabe disso, mas quando canta um pássaro, ele faz bem para você. E tem gente que xinga às vezes, né? A gente não gosta que o pássaro fique cantando. Tem pássaro que fica cantando, mas porque você está ali na sua casa. Mas se você for para uma floresta, tomar um banho de natureza, você vê a água, barulho de água, você vê o verde, isso tudo descansa a gente. E nós precisamos fazer isso. E não é caro fazer isso. Se você sai daqui de Belo Horizonte, aqui, no trânsito não estiver ruim, com 30, 40 minutos, você está debaixo de uma cachoeira, você está escutando barulho de água, escutando passarinho e vendo o verde. Então você que não sabe quanto isso faz bem. Jó, lá no livro dele, ele fala com Zoar, ele fala assim, olha, o burro é mais inteligente que você. Ele fala lá isso mesmo. O Jó, quando o Zoar Zofar, né, estava fazendo aquela crítica para ele, porque ele estava daquela forma, e ele fala, né, Jó capítulo 12, versos 7 a 10, ele fala sobre isso, que o asno é mais inteligente que você, porque o asno sabe o que é melhor para Deus. Os bichos da natureza sabem, porque eles fazem o que Deus pediu para que eles fizessem. Aí ele está falando isso, mas isso serve para nós, porque Deus fez todas as coisas para nós. A beleza da natureza, as flores, as árvores, a água. Por que quando você vai para o mar, viaja para a praia e você volta a outro? É porque Deus criou tudo aquilo para nós, aquela beleza, aquela maravilha. Você que não sabe o barulho daquela água, quanto que te faz bem. Aquele vento da praia, quanto que te faz bem. E tanta gente às vezes vai lá e nem faz a caminhada, né? Nem caminha na beira da água ali. Tem gente que fica só recluso, né? Não faz bem, não é só isso, mas precisamos tomar um banho de natureza. Precisamos, sabe, se possível, sair um pouco e andar no meio, pisar na terra, contemplar a natureza. Isso tudo faz bem para nós. Então, finalizando aqui, né? Essa mensagem ficou longa, mas foi preciso. Espero que tenha contribuído com alguma coisa com relação para melhorar a sua saúde. São coisas fáceis, né, de fazer, né? Não tem muito o que gastar muito. São coisas tranquilas. Então, voltando para o texto, né, de 1 Coríntios capítulo 6, o que Deus espera no verso 20 é que, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus espera que nós tenhamos, daqui para frente, nós possamos preocupar mais com a nossa saúde e cuidar mais, porque o que reside dentro de nós é o Espírito Santo, e nós somos morada dele. Mas se nós não cuidamos, aí você pensa bem o que Deus está pensando sobre isso, o que Deus fala sobre isso. É que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos ser mais cuidadosos com nossos corpos.